Olá, meu povo bonito! Tudo bem com vocês? E passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre amamentação, que é um assunto polêmico e que dá muito pano para manga, né? E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de um mês como mãe. Sim, porque ontem o meu pequenininho, ele completou um mês de vida já. Já tenho aí um pouquinho de bagagem, né, para falar sobre esse assunto que é a amamentação. Então, se você tem dúvidas, quer saber um pouquinho da minha experiência, fica aí, continua aí nesse vídeo e vem comigo. Bom, tudo começou na maternidade. Na verdade, tudo começou lá já no início da gravidez, né? Que é onde você começa a pensar assim, qual que vai ser o método que você vai usar para alimentar o seu filho, né? Se você vai escolher. Porque tem mulheres que podem, apesar de poderem amamentar o seu filho no seu seio, elas preferem também usar a fórmula ou alimentar o seu filho exclusivamente com leite artificial. E isso é escolha de cada um, a gente não quer meter a colher aí na criação, na alimentação do seu filho, tá? Só tô aqui falando um pouquinho da minha experiência. E aí eu sempre quis dar, né, o meu seio ao meu filho para ele pudesse alimentar e aproveitar de todas as proteínas, as vitaminas que estão presentes no leite materno e, enfim, ter uma saúde bacana, né? Não que com a fórmula ele não vai ter saúde, tá, gente? Mas o colostro, que é aquele líquido mais ralinho que sai, assim, nos primeiros dias de amamentação, acaba sendo muito benéfico para a criança, né? Para o bebê, em geral. Não são todas as mães que podem produzir o leite, né? Mas para essas que podem, é interessante dar aquele colostro pro bebê. Enfim, então eu já tinha tomado a minha decisão, que era de aleter. Perdão, tô confundindo aqui o português já com o francês. Amamentar o meu filho. Eu já tinha tomado essa decisão. E aí, na maternidade, depois que eu passei por todo aquele período, né, de contrações e o parto em si, né, se você não viu meu relato de parto, já vou deixar linkado aqui para vocês verem. Depois desse período passado, a gente ainda ficou 6 dias na maternidade, porque na França é comum, né, que a mulher fique esse período na maternidade, principalmente se o bebê perdeu bastante peso. Que foi o caso do meu bebê, ele nasceu com 2,9 kg, mas ele perdeu muito peso e eu já vou falar o porquê. Como eu decidi amamentar o meu filho, então logo em seguida eu já ofereci o seio para ele aceitou bem, ele teve uma pega relativamente boa, mas até então para mim estava tudo perfeito. Só que a bonita aqui não tinha leite. Quer dizer, o leite não tinha descido em tempo hábil, vamos dizer assim, né? E eu não sabia dessa possibilidade. Eu fui informada depois de muito tempo por uma das enfermeiras, né, que me visitava constantemente ali no meu quarto. E, além disso, a pega do bebê, ela não estava correta porque ele tem ainda a língua presa, né? Então foi um pouco complicado até ele conseguir fazer a pega completa, mesmo com esse impedimento ali da língua presa. Foi uma possibilidade, né, de fazer essa operação, de cortar aquele freio da língua, né, que fica embaixo, mas o pediatra que estava disponível lá na maternidade, ele não quis fazer a cirurgia. Não são todos os pediatras aqui na França que estão dispostos a fazer essa cirurgia, né, num recém-nascido ou num bebê muito novinho, porque eles preferem fazer a longo prazo, quando isso pode vir a ser um empecilho na fala ou na alimentação, enfim. É um pouco idiota, sim, é um pouco idiota, porque eu acho que já teriam que fazer logo no início, mas eu não sou médica, eu não estudei 6 anos, então eu vou deixar essa decisão para quem entende, né? Tá bom, então na maternidade eu tive já essa pressão muito grande por parte das enfermeiras e de todas as pessoas envolvidas, psicólogas que vinham fazer visitas periódicas também, porque aqui é todo um sistema, assim. Você tem que passar por várias etapas, né? Enquanto você tá lá na maternidade. Eu já tava com essa pressão exterior sobre mim e eu mesma fazendo pressão sobre meus ombros, né, para poder alimentar essa criança, alimentar. E aí teve uma noite que foi muito terrível, assim, ele já tinha 2 dias de vida. Então, como a alimentação dele exclusivamente, a alimentação estava sendo no seio e eu não tinha leite, somente aquele colostro,
Eu acho que não foi o suficiente para ele, né? A minha descida de leite foi tardia e isso foi diagnosticado depois, né? Depois desse episódio. E ele chorou muito durante a noite. Eu tava com os meus seios muito, muito doloridos. Gente, porque assim, tem algumas pessoas que falam que tem diferença entre meninos e meninas na questão da sucção no mamilo. E talvez seja verdade, viu? Eu nunca fiz o teste com a menina, mas os meninos eles sugam assim, como se não houvesse amanhã. E eu tive. Os meus seios ficaram feridos, né? Os meus mamilos ficaram bem feridos, bem doloridos. E assim, pra amamentar, gente, era uma luta. Eu quase chorava mesmo, né? Eu não chorava. Não gosto que me vejam frágil, né? No meu momento de fragilidade. Mas doía pra caramba. E aí, nessa noite em que ele chorou bastante, eu dei o seio várias vezes, né? Os dois seios. E a impressão que eu tinha é que não sustentava, né? Não tava saciando ele, né? Não tava saciando a fome dele. E aí, o meu companheiro que estava no quarto também desesperado, assim, a gente acabou ligando para as enfermeiras durante a madrugada para que elas pudessem nos arrumar, né, um pouco de leite mesmo, né, de fórmula, de leite artificial para dar pro bebê. Demoraram algum tempinho, depois vieram, trouxeram esse leite e foi assim, batata, gente. Ele tomou um pouquinho da fórmula e ele se saciou, ele dormiu logo em seguida. E aquilo já me deu aquele quentinho no coração, né? E aí no outro dia eu tava me sentindo muito péssima, tinha dormido mal. E aí eu falei pro meu companheiro já assim, foi a hora que eu desabei, né? Que eu comecei a chorar e ainda. E eu falei pro meu companheiro, eu falei assim, nossa, eu sou uma péssima mãe. E aí foi aí que as pessoas dizem que quando você vira mãe, você se sente culpada de muitas coisas, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Deve ser verdade também, né? E eu me senti muito péssima, assim, mal mesmo, porque eu me sentia incapaz de alimentar o meu próprio filho. Eu falei, não tem algum problema comigo. E aí eu já fiquei trabalhando essa ideia horrível na minha cabeça durante algum tempo. Foi quando eu falei com a psicóloga, ela me acalmou, ela disse que isso acontece, que é fisiológico, às vezes nem todas as mães podem amamentar, e a minha mãe, ela não pôde amamentar nem a mim, nem ao meu irmão no seio. E aí eu comecei a pensar que poderia ser um problema genético, mas eu já estava produzindo colostrum, né? Então quer dizer que o leite viria, mas eu não tinha assim uma previsão de quando, né? Eu não tinha uma data específica. Olha, vai vir daqui a 2 dias. Olha, vai vir amanhã. Eu não tinha isso e é o que mais nos causa agonia, né? Nos causa apreensão. E aí eu com toda essa bagagem de culpa e de pressa e de ansiedade e de estresse, né? Porque até uma das meninas, das enfermeiras, ela falou que quanto mais estressada você está, quanto mais ansiosa você está, menos leite você produz. E aí a gente fez tudo. Eu fiz até uma sessão de acupuntura lá enquanto eu tava na maternidade. Tomei chás de como se chama isso? Acho que é funcho, o nome em português. Aqui é fenui, que ele ajuda na produção do leite e tudo mais. Tudo que falaram assim é bom para produzir leite, eu fiz. Nesse meio tempo, eu fui dando fórmula pro bebê, né? Que era fornecida lá pela maternidade, e eu dava o seio também para estimular. E aí as meninas me arrumaram uma máquina lá de tirar leite também, né? Como que chama isso, gente? É uma máquina de tirar leite, de ordenha, né? E aí eu colocava todos os dias, 2, 3 vezes por dia para estimular, né? E nisso os meus mamilos foram ficando mais resistentes, então assim, eu já não sentia tanta dor quanto no início. E eu colocava o bebê para mamar assim, mesmo que eu não tinha certeza se saía uma quantidade de leite razoável ou que fosse saciar o bebê, mas eu tava fazendo as duas coisas, né? Tanto a amamentação quanto a fórmula também, né? No penúltimo dia, antes de sairmos da maternidade, gente, o meu seio, ele ficou assim, enorme, enorme e duro, 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 quente, sabe? Eu não cheguei a dar febre, mas os seios ficaram assim, muito, muito quentes. Então, tipo, era o início de mastite, né? Porque o leite, ele veio muito rápido, por causa de todos os estímulos, né, que eu tava fazendo,
mas como o bebê ainda não tinha a pega correta, ele não estava conseguindo tirar aquele leite todo. Então eu passei a fazer mais ordenha com a máquina, né, nesse último dia de maternidade. E aí no dia seguinte saímos, né, e eu passei a amamentar em casa, né? Eu já estava ansiosa para vir para casa, para ver como que seria a minha rotina com o bebê e tudo mais, minha rotina de amamentação. E saindo da maternidade, lógico que eu ia ficar menos estressada, menos ansiosa, né? Porque eu já ia voltar mais para minha rotina, para o meu refúgio, né? O meu lugar de certitude, de certeza que é a minha casa. E eu poderia ficar mais tranquila, né? E isso poderia influenciar ali no meu leite também, né? Na descida do leite. Uma vez em casa, passei a dar mais e mais o seio, já não doía mais, né? Era lógico, gente, não é assim a sensação mais agradável no mundo, mas também não é aquela sensação de dor, de morte, que você sua, que você chora lágrimas de sangue, né? Já é uma sensação mais, assim, aceitável, né? E fora que quando você olha seu bebê amamentar, assim, dá uma sensação muito boa, né? Dá uma sensação de prazer, né? Pra mãe, dá uma sensação de que seu filho tá pegando ali todas as vitaminas que você tem. Eu tento ter uma alimentação boa, saudável, para passar isso pro meu leite e para passar isso também pro meu bebê. Hoje eu faço, eu aleito, né? Eu faço a amamentação e eu também dou a fórmula, né? Porque, embora eu já tenha leite, o meu leite não é suficiente. Eu não sei se isso tem alguma relação direta com o tamanho dos seios. As enfermeiras me disseram que não. Minha médica também falou que não tem relação nenhuma, porque tem mulheres que têm seios pequenos e amamentam normalmente até, sei lá, 1 ano de idade da criança, né? Então isso realmente não tem nada a ver. Durante a gravidez, gente, os meus seios não ficaram enormes, tá? Só no início, quando eu descobri que estava grávida, eu vi que os meus seios incharam um pouco e depois eles voltaram ao tamanho natural. Só quando eu tive aquele início de mastite lá na maternidade é que os meus seios ficaram muito grandes, parecia que eu tinha colocado silicone, assim. Ficaram lindos, né? Mas a dor é insuportável, a dor é horrível. Mas graças a Deus, a maré ruim já passou. E agora eu tô fazendo o uso de 2 coisas. O que eu queria falar e passar pra você que tá assistindo esse vídeo é que se você não pode amamentar o seu filho por motivo A, por motivo B, porque você realmente não quis, optou por não querer, ou porque você não pode, não se sinta culpada, né? Às vezes a gente, como mãe, a gente já tem tantas culpas, a gente já acumula tantas ansiedades na cabeça que você não vai precisar de mais uma, né? Essa ansiedade toda, essa pressão toda sobre você só vai fazer mal para você como mulher e consequentemente para o seu filho também. A amamentação é uma escolha de cada uma. Essa foi minha experiência. Hoje eu optei por realmente fazer as 2 coisas, né? Para que ele tenha o melhor dos 2 mundos, vamos dizer assim. Mas lógico que eu gostaria talvez de fazer uma amamentação exclusiva, mas infelizmente eu não posso. Não tenho leite suficiente para isso. E talvez nem tempo, né? Porque enquanto o pai dele tá aqui em casa em licença paternidade, ele pode dar mamadeira também. Isso não impediria também de dar o meu leite na mamadeira pro bebê, né? Que outra pessoa desse, por exemplo. Se eu tivesse muito leite, eu poderia tirar com a máquina, né, de ordenha e colocar na mamadeira e outra pessoa poderia fazer isso por mim, né? Ou o pai da criança, a minha sogra, o meu sogro, enfim. Então, cada um sabe o que é bom para sua vida e o importante é que seu bebê tenha saúde, que esteja bem nutrido, né? Bem alimentado. E isso pode ser feito tanto através do seu leite quanto através de uma alimentação exterior, né? Artificial, vamos dizer assim, né? Da fórmula. Hoje eu me sinto muito bem fazendo desse jeito, mesmo porque isso me dá mais tempo de fazer minhas outras coisas também em casa, porque eu não sou exclusivamente só mãe, né? Eu sou uma profissional, eu sou dona de casa, eu sou mulher, como todas nós, né, hoje em dia, né? Essa vida corrida, às vezes não dá pra parar ali pra dar o seio por 45 minutos cada um. Então é isso, que você esteja passando por essa fase da amamentação ou não, eu te desejo aí muitas coisas boas, tudo de bom pra você e pro seu bebê. E eu espero que tenha sido produtivo esse vídeo, foi uma troca de informações. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva, deixa aquele like e até a próxima. Um grande beijo.